Eu quis falar, fazer tipo rima, mas estou a pensar, acho melhor não. Eu vou só falar. Saber sem a capacidade de atuar, sem o poder de atuar, por vezes é doloroso. Você sabe que uma coisa é errada. Você sabe que uma atitude, um comportamento é errado e não vai levar a resultados positivos. Mas você sabe que você não tem poder de atuar. Você não tem a capacidade, a força, os meios. E também ninguém te escuta. Tá vendo? Você fala, mas as pessoas até que escutam não entendem, duvidam, porque não percebem, não são capazes de entender. Porque essa é uma realidade que não lhes passa pela cabeça. Não, eles têm olho, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Só quem já esteve nessa situação sabe. Eu vejo os problemas que acontecem no mundo. Eu vejo o problema que acontece, sobretudo no meu país, Angola. Eu sei como resolver esses problemas. Eu sei como resolver. Mas às vezes estou a falar com amigos ou com pessoas próximas. Explico qual é o problema e como resolver. Não entendem. Só conseguem ver o visível, aquilo que é óbvio. O que eles dizem é o óbvio, é o visível. Mas eu tenho algo mais, eu tenho algo profundo. Eu sei de coisas que vocês não sabem, que muitos de vocês não sabem. Eu vi coisas que muitos de vocês não viram. Eu experienciei coisas que muitos de vocês não experienciaram. Eu vi coisas que estão a acontecer hoje, eu vi ontem. Então eu sei de coisas que vocês não sabem. E eu sei explicar, mas vocês não conseguem entender porque não vos foi aberta a capacidade de entender. A vossa inteligência não me alcança. E quando eu digo inteligência, não é inteligência matemática, porque alguns de vocês até se calhar são mais pró do que eu nesse quesito, nessas ciências matemáticas. Mas a capacidade de raciocinar, a capacidade de ver o que não é visível, a capacidade de resolver um problema, problem solving, a capacidade de resolver um problema sem pistas aparentes, conseguir ler os problemas. Essa capacidade, é isso que falta a muitos. A capacidade de olhar numa situação e sem grandes conhecimentos prévios, sem grandes informações prévias, conseguir detectar o problema e conseguir arranjar uma solução para o problema. Essa é uma capacidade que eu tenho e que a maioria das pessoas não tem. Mas às vezes você a dizer isso, algumas pessoas vão entender, está a ser arrogante, está a se achar mais inteligente ou mais capaz. Uma coisa que eu aprendi com a minha vida e com a minha experiência é que nós não somos iguais. Nós todos, nós humanos, não temos todos a mesma capacidade de resolver problemas, de raciocinar. Não temos. E o pior, há pessoas que são capazes e eles desistem de tentar resolver e ajudar os outros. Porque ele percebe que os outros estão tão atrás que não são capazes de entender as soluções que eles têm a dar. E há outras pessoas que são estúpidos. E essas pessoas que têm um nível altíssimo de estupidez, muitas das vezes é que estão à frente. E é que dão a cara. E é que tentam resolver os problemas e não resolvem, causam mais problemas. E não querem ouvir, não querem escutar, estão tapados. E muita gente também não entende porque é que são estúpidos que estão à frente e resolvem os problemas. Os problemas dos países africanos, precisamente o problema da Angola, não é difícil de resolver. É simples.
é simples de resolver. Resolvam o problema da dívida pública primeiro. Resolvam o problema da dívida pública primeiro. A dívida pública, quando eu refiro a dívida pública, a dívida em moeda estrangeira. Resolvam o problema da dívida pública em moeda estrangeira. Resolvam o problema, renegociem a dívida pública, renegociem a dívida que tem, as dívidas, principalmente quando vocês vão renegociar dívidas, vocês primeiro renegociem as dívidas que têm juros mais altos, taxa de juros mais altos, para reduzir a taxa de juros, ou simplesmente paguem essa dívida e acabou-se. Resolvam os problemas da dívida. Vai sobrar dinheiro. Primeiro problema é resolver o problema da dívida. Segundo, façam com que já não haja necessidade de se fazer dívida. Ou seja, a dívida é feita em quê? Saúde. Construa-se hospitais. A dívida é feita em quê? Comprar gasolina e diesel da Galp e de outras empresas. Estão à espera de quê para terminar as refinarias? E se não há capacidade de terminar refinarias por causa do lobby internacional, ou o lobby dessas empresas que ganham, ou desses gestores públicos que estão lá, em vez de defenderem a coisa pública, defendem as empresas privadas que provavelmente estão associados. Se este é o caso, então procura-se outra alternativa, invista-se em energias renováveis. Eu diria invista em energia atômica, mas até dá medo vos dizer para investir em energia atômica, porque por causa da irresponsabilidade e da pouca capacidade de raciocinar que eu noto em alguns membros da nossa comunidade. Então, construam refinarias, é a coisa mais fácil de fazer, é a forma mais simples. Pouparia-se muito dinheiro em comprar gasolina e diesel. Construam refinarias. Invistam em energias renováveis. Nós temos um sul com uma grande exposição solar, uma zona, não é só o sul, quase todo o território, tirando o extremo norte, quase todo o território tem uma grande exposição solar. E também podem-se utilizar energia eólica. Utilizem essas opções, invistam em carros elétricos, incentivos para a utilização de carros elétricos, para que se utilize menos o combustível, já que os lobbies não permitem que se construa, não permitem que se construa as refinarias, provavelmente porque alguma coisa está-se a passar, porque essas refinarias já estão a ser construídas há mais de 10 anos. De certeza que há um lobby gigantesco que não permite que elas sejam finalizadas. E talvez quando forem finalizadas, vão ser finalizadas com alguns problemas, que vai atrasar mais um pouco. Então, temos que dar um passo à frente, dar um passo à frente. Os empresários angolanos estão esperando que invistam em energias alternativas. Invistam no país. Em vez de abrir empresas fora do país, abram empresas no país. Abram empresas em Angola. Eu não entendo, porque não é muito difícil, não é muito difícil. É assim, depois aquela situação. Olha, tu dizes para a gente abrir empresa em Angola, mas em Angola não tem mão de obra qualificada. Então vocês abrem a empresa em Angola e vocês fazem outsourcing da produção, como muitas empresas europeias e americanas fazem, para a China. Também pode-se fazer isso, mas não é para permanecer assim. Isso é só numa primeira etapa. Porque quando você fazer o outsourcing para um outro território que tem a capacidade de produzir o produto, você vai pôr pessoas da tua confiança, ou pessoas, não precisa ser da tua confiança, pessoas pronto, capazes para acompanhar o serviço. Essas pessoas vão ser provavelmente angolanas. E essas pessoas vão aprender alguma coisa.
E você pode fazer acordo para transferência de know-how. E depois você monta essas fábricas no território nacional. Então, numa primeira etapa, pode ser feito dessa maneira. Outsourcing. Não é muito difícil resolver os problemas do país, não é muito difícil, mas não é só o governo que tem que fazer, os empresários têm que agir, a comunidade toda tem que agir, não é muito difícil. Não é muito difícil. Invistam no território nacional. Peguem o vosso dinheiro e invistam no território nacional. Invistam no vosso povo. Se não há muita gente qualificada, o projeto tem tempo, pode demorar algum tempo. Por que não invista em formar pessoas? Em qualificar pessoas? Há projetos que realmente existe um tipo... São muito técnicos, não... E demoraria muito para qualificar. Então faz outsourcing enquanto está-se a qualificar pessoas e essas pessoas vão ter a oportunidade de fazer estágio nessas empresas onde você faz o outsourcing e ganha experiência para que depois um dia você leva essa empresa em território nacional, essa produção, aliás, em território nacional. Tem muitos meios de fazer as coisas avançarem. Não faz sentido Angola continuar a ter dívidas anormais com as empresas portuguesas como tem. Com as empresas chinesas eu ainda entendo um pouco, porque realmente o que eles fazem é visível. Você olha e você vê com os seus olhos o produto. Agora as outras empresas você nem vê o que... São coisas, são serviços. Agora as empresas portuguesas, tirando os combustíveis, não é? O resto, e a saúde, o resto são coisas que podemos fazer nós mesmos. Mesmo a saúde podemos fazer nós mesmos. A saúde podemos fazer nós mesmos. E agora importar gestores. O que não falta... Qualquer pessoa... Ser gestor não é uma coisa difícil. Hoje em dia tem inteligência artificial, pode fazer o trabalho, pode complementar e ajudar muito no trabalho de um gestor. E, a gente importa coisas que a gente podia conseguir produzir e fazer. Nós temos que ser autossuficientes a nível alimentar. E depois tem outra coisa. O país deve focar naquilo que não consegue produzir, priorizar, importar em países africanos. Assim a gente ajuda o nosso continente e nos ajudamos a nós próprios. Nós temos que ter essa visão de interajuda. Então vamos importar no continente, ou seja, tem muitas coisas que Angola precisa e que a África do Sul produz. A África do Sul é um país do continente. Por que não vamos importar na África do Sul e vamos importar fora do continente? Primeiro vamos procurar se tem no continente e na região. Primeiro vamos procurar no continente, na nossa região austral. Depois em outras regiões do continente. Só depois, quando a gente vê que não tem no país, não tem na região austral, não tem no continente como um todo, aí é que a gente vai fora. Esse deve ser o comportamento normal que nós, angolanos e africanos em geral, devemos ter. Está a perceber? Eu fico muito frustrado porque eu sei resolver esses problemas. E eu não entendo porque que pessoas que deveriam saber resolver esses problemas e talvez saibam, não os resolvam. Por que não os resolvam? Não os resolvem? Não entendo. É realmente... Eu nem sei como dizer. É realmente triste. É isso que eu posso dizer. Mas eu acredito que o nosso país vai melhorar e que as coisas vão se resolver. Eu tenho uma fé cega nisso, porque resolver os problemas da Angola não é difícil. Nós temos que ter paciência. Nós temos que ter paciência e não ficar muito ansiosos por uma mudança partidária, política. Não importa. Importa se
essa é a próxima pessoa que vir for capaz, independentemente do qual é o partido, temos que analisar o projeto e a capacidade de experiência e as coisas prévias que a pessoa fez, a forma de raciocínio, a sua capacidade de resolver problemas, a sua inteligência emocional, a sua inteligência prática, a sua capacidade. A gente analisa os projetos que essa pessoa já desenvolveu, já participou, se ele participou em alguns. E a gente vê, e também a experiência governativa. A Angola tá numa fase em que, para mim, no meu ponto de vista, que precisa de permanecer com o mesmo partido, porque precisa que tenha pessoas com experiência governativa governarem. É mais seguro. Eu sinto que é um pouco inseguro meter um outro partido, destabilizar, por exemplo, o Japão desde a Segunda Guerra Mundial é governado sempre pelo mesmo partido, o mesmo partido. E é um país envolvido, considerado democrático e respeitado. E desde a Segunda Guerra Mundial é só um partido que governa. Mas isso garante segurança, isso garante estabilidade política. A mesma coisa acontece com Singapura, é sempre o mesmo partido. Nunca teve outro partido no governo, pelo menos desde há muito tempo que é sempre o mesmo partido. O mesmo acontece com a África do Sul, é sempre o mesmo partido. Muda o governante, mas é sempre o mesmo partido. O mesmo acontece com a China, é sempre o mesmo partido. Muda o governante, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping, mas é sempre o mesmo partido. Está a perceber? E é isso, é isso. Não é necessariamente, nós não temos necessariamente que trocar de partido. Nós temos é que, porque o mesmo partido garante uma estabilidade que a gente já conhece, que o próximo partido pode não garantir, pode ser mais frágil, pode não aguentar as pressões internacionais, porque governar não é fácil, porque tem pressões internacionais. E às vezes o mesmo partido já tem os seus aliados, as suas confiam, as pessoas que não confiam, consegue dar conta, só precisa de caras novas, com outra forma de pensar, só precisa de um líder mais capaz, um líder mais determinado. E é isso. Eu acredito em Angola. Eu acredito que o nosso país vai desenvolver e eu acredito que as coisas vão correr bem.